Olá, amigos do SBT News, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Armindo Ferreira e no Tech News de hoje eu vou entrar nessa polêmica aí dos jogos de apostas online. Afinal de contas, o que é legalizado, o que não é, quais são seus direitos na hora de apostar ou jogar. Eu fui ouvir uma especialista sobre o assunto e vou contar tudo sobre isso depois da vinheta. Pois é, né, gente? Aqui no Tech News a gente tem essa missão de descomplicar a tecnologia para vocês e faz parte do nosso papel também explicar aí as polêmicas e as discussões que estão acontecendo na internet sobre tudo que envolve o universo digital. E entrou na pauta aí vários lugares discutindo a questão das apostas online, né, dos sites de aposta e também dos sites de cassino, e um monte de coisa foi falada, mas eu fui ouvir uma especialista que é a Núria Lopes. Ela é advogada com forte atuação na área de privacidade e proteção de dados, doutora em filosofia e teoria do direito pela PUC de São Paulo, além de ser uma professora convidada para diversos cursos na área de pós-graduação desse setor do direito digital. Ela é sócia da Daniel Advogados, uma empresa aí que tem vasta experiência nessa área também, e ela gravou previamente uma conversa comigo online pelo Zoom, onde ela me explicou um pouquinho mais sobre quais são as diferenças entre sites de apostas e cassinos e também sobre os direitos que cada um tem ao participar desse tipo de iniciativa. A entrevista ficou tão boa que eu resolvi dividir em duas partes. Então, nessa primeira parte, a gente vai entender um pouco mais sobre essa questão do que é aposta online, o que é cassino online e como que funcionam todas essas coisas. E depois, num segundo momento, a gente vai falar especificamente sobre o que cada consumidor pode fazer para garantir o seu direito. Então vamos conferir essa primeira parte da entrevista com a Núria Lopes, advogada e sócia da Daniel Advogados. Você pode explicar essa dúvida para a gente? Se aposta esportiva e jogos em cassinos online é tudo a mesma coisa? Para a justiça, para a gente aqui não é tudo igual. Então, qual que é a diferença, né? Quando a gente fala em cassino, em jogos de azar, esses são proibidos aqui no Brasil, né? E o que é esse jogo de aposta esportiva que ficaram super conhecidos aqui no país nos últimos 4 anos? Todo mundo que adora futebol, que é todo mundo, né? Aqui no Brasil, já conheceu tanto, né? Conhece tanto. São jogos ali com apostas fixas. Então, são aqueles jogos desportivos que você sabe que se acertar o resultado, se acertar ali o que você está apostando, você sabe qual que é o seu prêmio. Então, esse é um tipo específico de loteria que está autorizado pela legislação. E, claro que eu fiz minha lição de casa antes de conversar contigo, né? Me parece que ainda essa regulamentação oficial mesmo, essas coisas todas certinhas, ainda dependem de alguns ajustes e algumas decisões da justiça, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, há 4 anos atrás, né, o governo federal autorizou, disse que autorizava por 2 anos, prorrogável por mais 2, e que o Ministério da Fazenda ia regulamentar, para regulamentar todos os detalhes dessas apostas. E aí, o tempo passou, esses 4 anos passaram, essas casas de apostas esportivas bombaram no país, mas até agora a gente está aguardando a regulamentação. Então, a gente sabe aí que o Ministério da Fazenda está com regulamentação no forno, para quê? Para resguardar os direitos, né, de quem aposta, para recolher tributos. Então o governo está de olho aí, claro, na arrecadação, né, num ano difícil como esse, e também da gente pensar e colocar regras ali para que a gente possa ter um maior controle, né, resguardar o direito das pessoas que apostam. Tem então esse outro tema que está na pauta aí, várias pessoas discutindo nas redes sociais, que é a questão dos cassinos online. Estes têm regulamentação, não? Eles podem operar oficialmente, vamos dizer assim, no Brasil? Cassino, jogo de azar não pode operar no país ainda. Então, a gente tem, né, projetos de lei ali no Senado, né? Porque, claro, as pessoas se perguntam isso: pode aposta esportiva e não pode o jogo de azar, né? Então, tem ali sim um projeto de lei separado no Senado, então, mas por enquanto não pode, não. Tem que aguardar a aprovação do projeto no Senado. E como a gente tem, então, essas operações de cassinos aí que a gente tem visto?
que as empresas fazem, né? Elas, ao invés de se constituírem aqui no país, elas abrem essa operação fora do Brasil, né, em países que permitem esses jogos de azar, e aí abrem o acesso online para os brasileiros. Por isso que os sites estão em português, aceitam reais, eles funcionam, né, com o público brasileiro como alvo, mas essas operações não funcionam aqui no Brasil. Então, elas não recolhem tributos no Brasil, não tem representação legal aqui no Brasil, e por isso também torna mais difícil a vida do apostador quando ele quer exigir algum direito, porque, embora se aplique a legislação brasileira a essas casas, elas não têm representação muitas vezes aqui no Brasil. Isso é uma coisa interessante, né? Eu imagino que quando toda essa legislação dos jogos foi criada, os legisladores ali não imaginavam que existiria um cassino virtual, né? Quando a gente falava cassino, é muita coisa de Las Vegas, né? Aqueles prédios bonitos, coloridos, e aí veio essa questão digital, então me parece que é uma espécie de brecha, uma zona cinza, em que foi falado, olha, não pode ter jogo no Brasil, mas como essas operações estão fora do país e não são exatamente o cassino físico estabelecido no Brasil, eles acabaram usando essa interpretação aí, ou essa brecha para poder fazer essa operação, é isso mesmo? A proibição de cassinos no Brasil é de 46, então, Ah, olha só. então a gente não fazia nem ideia do que viria pela frente. E claro, né, com os cassinos aqui fechados aqui no Brasil, quando surgiram, né, quando surgiu a possibilidade dos cassinos online, essas empresas se constituíram fora do país e abriram acesso para o público brasileiro, né? Porque na internet a gente está no mesmo lugar. E aí vem essa questão, né? Que é a pessoa, por algum motivo, ela se sentiu lesada, vítima de um golpe, ou ela entende que ela deveria ter recebido um valor que ela não recebeu na verdade. E aí, hoje, nesse cenário de empresas que não têm essa Constituição brasileira, ela realmente não tem para onde recorrer, ou ela poderia pelo menos fazer, sei lá, um boletim de ocorrência para resguardar os direitos, ou por enquanto não tem o que se faz. Aplica toda a legislação brasileira, né? Então, claro, aplica o Código de Defesa do Consumidor, aplica ali o Marco Civil da Internet, toda a legislação brasileira se aplica. A questão é, você pode pedir os direitos, mas como muitas vezes essa representação da empresa não está no Brasil, é o famoso ganhou, mas não levou. Né? Então, a gente espera, aguarda essa regulamentação sair para que a gente estruture esse tipo de questão, né? Olha, vai ter uma representação no Brasil, e essa representação recolhe tributos aqui no Brasil, essa representação atende os consumidores no Brasil, né? Para que a gente possa dar uma resposta aí para todos esses envolvidos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, mas espero você no próximo encontro com a segunda parte dessa entrevista. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.